Está cada vez mais complicado para o brasileiro manter o hábito de comer carne bovina. Isso porque, com os aumentos nos preços, a proteína tem ficado cada vez mais restrita, seja nas refeições diárias ou naquele churrasquinho do fim de semana. Um estudo realizado por um banco de dados global mostra que o Brasil tem o terceiro maior preço do quilo da carne bovina da América Latina, chegando a R$ 41,87, o que representa cerca de 3% do salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.302. Mas afinal de contas, por que a carne está tão cara se o Brasil é um país produtor? Segundo este especialista em comércio exterior, um dos motivos está na exportação do produto. Como o Brasil tem uma exportação muito forte da carne, a gente acaba aumentando a demanda pelo produto não de forma nacional, mas de forma internacional. E seguindo a lei da oferta e da demanda, quanto maior a demanda, mais tendem a subir os preços do produto, né? Então, o que ocorre? A alta do dólar acaba beneficiando os exportadores brasileiros, porque eles acabam tendo uma quantia maior a receber na conversão, mas acaba prejudicando o pessoal do mercado interno, porque o mesmo produto, como ele tem uma demanda maior, com um preço sendo pago mais alto no mercado exterior, ele acaba valendo a pena exportar. E um dado que deixa isso bastante evidente é que mesmo o Brasil sendo o segundo maior produtor de carne do mundo, no ano de 2021 a gente ainda precisou importar uma grande quantidade de carne de países que fazemos fronteiras aqui para abastecer o mercado nacional. Mas o Brasil não está sozinho nessa questão. O Chile tem a carne mais cara da América Latina. Por lá, o quilo chega ao equivalente a R$ 58,36. Um dos motivos apontados é que o país não tem uma área grande para a criação de gado e, com isso, acaba tendo que importar grande parte da proteína animal. Como o Chile é um país que tem uma área de cultivo de gado menor, acaba que eles têm uma produção bem menor do que a do Brasil, mas também para eles acaba valendo a pena a exportação de parte dessa produção e encarece o produto interno, né? E muitas vezes um país assim também ele não tem como alimentar esse gado que ele está produzindo com mercadoria nacional, e ele acaba tendo que importar insumos para produção de ração, para alimentação desse gado, né? Então, também são os mesmos fatores que acabam afetando o Brasil em uma proporção diferente por ser um país com uma extensão menor. Já o Uruguai ocupa a segunda posição do ranking, com o quilo chegando ao equivalente a R$ 56,72. Ainda de acordo com o especialista em comércio exterior, a situação do país é semelhante ao que acontece no Brasil. A gente acaba exportando a forma primária do produto e depois tendo que importar ele depois de passar pelos processos lá fora. Então, em vez da gente ter uma produção nacional aqui, pegando essa matéria-prima e transformando ela no produto final, a gente acaba terceirizando isso para um país externo e acaba gerando mais custos na importação. É uma discussão que já tem alguns anos que acontece na parte do petróleo, mas é a parte da carne também tem acontecido, principalmente no Uruguai, porque eles acabam tendo uma produção muito grande de carne, é uma carne muito valorizada no mercado exterior, e daí eles acabam comprando maquinário para produção, para melhorar essa carne, e acabam revendendo para o exterior toda essa carne. Então, a pessoa que está no mercado nacional de um país assim, ela acaba sendo muito afetada, porque o Uruguai também é um país que tem uma taxa de câmbio para o dólar que é muito favorável para quem quer exportar, né? Mas é na Suíça o país com a carne mais cara do mundo. Por lá, o quilo chega a R$ 265,46. No caso da Suíça, esses fatores de importação e exportação, eles também afetam esse preço da carne lá. Mas a Suíça, especialmente quando a gente fala sobre isso, a gente tem que citar que eles têm leis muito rigorosas para dois fatores que são essenciais na produção de carne, que são as leis de proteção aos animais e as leis de proteção ao meio ambiente. Tá? A Suíça é um dos países que tem as leis mais rígidas. A produção de carne deles tem que ser ao ar livre para garantir a saúde do gado enquanto ele está vivo, né? A área de cultivo do gado, eles têm regras muito rigorosas de quanto eles podem utilizar para essa criação. Os pesticidas têm custos muito altos lá, porque envolvem uma série de fatores ambientais também. Então, no caso da Suíça, não é somente relacionado ao comércio exterior esse preço da carne, né? Ele acaba encontrando outros aspectos, como também
o preço da mão de obra lá ser um preço muito mais caro do que a gente encontra aqui. E são vários os fatores que interferem no preço da carne ao redor do mundo. Os fatores que acabam influenciando no preço da carne, eles são, de certa forma, até curiosos, tá? Porque se a gente pega dados de associações, a gente vê que em 2006 a média de carne consumida por um brasileiro era de 42,8 quilos, tá? E se a gente pega esses dados em 2022, a gente está falando de quase metade. Hoje, em 2022, um brasileiro consome em média 24,8 quilos de carne no ano por pessoa, tá? Então, assim, a gente vê que tem uma redução de quase metade do que era consumido em 2006 e a carne acaba subindo cada vez mais. Se a gente pegar os últimos 2 anos, o preço da carne subiu 2 vezes mais do que a inflação oficial, né? Então, tem muitas coisas que impactam nisso. E se a gente olhar se a gente olhar pela maneira econômica, a lei de oferta e de demanda, no mercado nacional a gente não encontra essa demanda maior para justificar um aumento no preço da carne. Esse aumento no preço da carne ele é praticamente 100% justificado pela demanda externa, tá? A gente tem também alguns produtos que fazem parte da cadeia de produção do gado, que são alimentados de maneira externa no país também por meio de importação, que também são afetados pela taxa do câmbio mais elevada e aumentam o custo de produção, sim. Mas se a gente estivesse falando de um país fechado, que a nossa produção ficasse 100% interna, a gente não teria demanda suficiente para justificar esse preço da carne, né? Então, a demanda brasileira, ela é muito alimentada pelo comércio exterior e isso justifica o aumento do preço da carne.